Fala galera, professor Paulo, professor de filosofia, de sociologia. Hoje mais uma aula de filosofia, né? Vamos mudar o disco aí. É um conteúdo muito interessante dentro desse cronograma que a gente está, nessa linha do tempo que a gente está seguindo, né? Dos filósofos gregos. Né? A gente então teve ali os pré-socráticos, né? Que a gente viu aqueles caras que começam a filosofia, né, depois da mitologia, né, a gente tem primeiro a mitologia, depois a gente tem os pré-socráticos, depois a gente vem com Sócrates, com Platão, com Aristóteles, né, a gente viu cada característica de cada um ali. Né, a gente vem depois com alguns outros conceitos interessantes de filosofia, né, moral, ética, bioética, para a gente seguir, né, nessa linha do tempo. E agora, para fechar essa antiguidade clássica, fechar ali a filosofia grega e entrar numa Idade Média, que a gente vai ver com calma depois, a gente vai ter uma escola muito interessante, que é o helenismo. Tá legal? O helenismo ele vai se dar não só na Grécia, tá? Mas também vai sair ali da Grécia, dentro de um período histórico das conquistas de Alexandre Magno, Alexandre o Grande. Então, o helenismo vai ser, dentro do contexto histórico ali da Grécia, ele pode ser melhor compreendido, porque os gregos nunca foram dominados. Teve várias invasões, várias tentativas. Os gregos, apesar de terem suas polis, suas cidades-estados bem independentes uma da outra, quando tinha um conflito muito grande, essa grande Grécia ela se unia. Então ela sempre foi muito poderosa com os atenienses, com os espartanos. Mas nesse momento, aí vocês viram na história, se não viram, vão ver, o Alexandre Magno consegue, era um grande imperador, ele consegue conquistar a Grécia, não só a Grécia, ele chega praticamente até lá o Oriente, tá? Conquista partes da África, conquista o Egito, conquista o mar Mediterrâneo inteiro, então ele cria um grande império, tá? É onde esse helenismo vai estar situado. Né, para a gente entender um pouco melhor esse helenismo, a gente precisa entender duas coisas. Primeiro, o contato. Lembra que eu falei, a gente vai estudar dentro do nosso cronograma de filosofia, a gente vai estudar filosofia ocidental. Não que lá no Oriente não estivesse tendo filosofia, as pessoas pensando na questão da razão, na questão do homem. Nesse momento, essas filosofias, pela questão da conquista, elas vão meio que se unir. Então, a gente vai ter uma filosofia misturada ali, grega com filosofia oriental, tá? E, principalmente, a segunda coisa, a ideia de que o povo grego está sendo dominado. Tá legal? Isso vai ser importante a gente ter como base para entender a questão do sofrimento. É uma filosofia que fala muito sobre sofrimento, sobre o amor, sobre a paz. Ela não é uma filosofia muito voltada para o homem, como ali em Sócrates, como em Platão, como em Aristóteles, não. Ela vai ser uma filosofia mais do homem aprender a viver melhor, viver em paz. Por que nisso? Por que disso? Porque eles estão num processo de dominação. Tá legal? E todo processo de dominação é um processo doloroso, tá legal? Se a gente for olhar ali os momentos de grandes guerras, essas populações que eram dominadas, por mais que fosse um domínio não violento, era um processo que você invadia uma outra cultura, invadia outros costumes, nunca é um processo simples. Então, essa filosofia helenista, ela nasce nesse primeiro momento de um domínio sobre a cultura grega. Tá? O próprio Alexandre Magno, Alexandre o Grande, ele era fã, se a gente pode dizer assim, ele era adepto dessa filosofia e ele gostava muito do conhecimento que a Grécia
desenvolveu, tá? E foi um dos principais vetores, né, a gente pode dizer assim, de como é que eu vou dizer? De pegar essa filosofia grega e espalhar. Tá? Porque ela estava ali na Grécia, ali século IV a.C., né? E ela sai para o mundo. Tá legal? E a gente está estudando ela hoje. Tá? Então, teve alguns problemas por conta do domínio, mas sim, a questão do Alexandre se interessar por esse tipo de conhecimento fez com que essa filosofia saísse da Grécia, tá? E ganhasse aí o grande império que ele construiu. Tá legal? Mais detalhes aí, Google, professor, livro, você vai ter detalhes aí do Império Macedônico. Tá? Mas vamos lá, vamos começar aí com essa filosofia helenista, que ela tem algumas características muito legais. Tá? Preparei o material aqui. Vamos lá. Então, o período helenista aí da filosofia, o que a gente pode considerar aí como grande lema dessa filosofia é essa questão da felicidade interior. Sempre lembrando da situação que eles estavam vivendo. Tá legal? Então, como eu coloquei aí, foi um período que teve início depois da conquista da Grécia pelos macedônicos. Tá legal? 322 a.C., caracterizou-se por um processo de interação entre a cultura grega clássica e a cultura dos povos orientais conquistados, eu já expliquei isso também, e as escolas filosóficas permaneceram abertas, mas os valores gregos começaram a se mesclar com as diversas culturas. Então ali ainda surge algumas escolas que ainda, escolas neoplatônicas, escolas que ainda pensam o homem ali, mas de forma geral não se produz mais muita coisa, até porque em momentos de guerra é muito complicado você tá produzindo, tá em paz para produzir aquilo ali. Então, o que sai nesse momento, o que acontece nesse momento, tanto ali na conquista dos macedônicos, como até no Império Romano, é essa filosofia helenista. Tá legal? Mas vamos lá. Vamos seguir aí, vamos ver essas escolas da filosofia helenista. Como é que essas escolas foram, né? Como é que essas escolas surgiram? As escolas helenistas, da filosofia helenista. Tá? Tá, desculpa. Tem mais alguns comentários aqui, eu até acabei falando, né? A questão da democracia, ela dá uma decadência, né? Porque principalmente Atenas é conquistada, então essa participação do cidadão aí, ele não participa como participava dentro da polis, dentro da cidade-estado grega. Os filósofos, a preocupação dos filósofos, como eu disse, pelo momento, era proporcionar às pessoas desorientadas, inseguras com a vida social, alguma felicidade, olha esse termo, tá? Interior em meio às atribulações da época. Então, a ideia dessa escola era trazer felicidade, paz interior. Lembra? É uma mescla com as filosofias orientais. Tá legal? Então, as principais escolas aí do período. Então, a gente tem um filósofo chamado Epicuro, tá legal? Que vai fundar a escola epicurista, tá legal? Mas, professor, tem que decorar esse nome? Sim. Sim. Professor, não é possível que isso caia. Cai. Não, no Enem não cai, cai no Enem. Tá legal? Não acredito, acredite. Tá? Tem um monte de questão sobre período helenista. Tá? Então, tem que saber? Tem. Tá? Mas aí a gente é muito tranquilo, tá? As questões são muito tranquilas. Tá? Então, o filósofo Epicuro, dessa escola epicurista, tá? O que ele buscava? A tal da ataraxia. Essa é a principal palavra aí dessa escola. O que é a ataraxia? Ausência de dor, serenidade, imperturbabilidade da alma. Ó, essa palavra, hein? Imperturbabilidade da alma interior. O prazer seria o princípio de uma vida feliz.
Tá? Então ele falava que a gente tem que buscar o quê? A não dor, ser sereno, não preocupar a nossa alma. O prazer seria o objetivo da vida. E aí, como é que eu atinjo esse prazer? Ele fala que tem 3 tipos aí de prazeres, tá? Tem 3 tipos de prazeres. Primeiro, os prazeres naturais e necessários. O que seria o prazer natural e necessário? Prazer biológico, né? Vou dar um exemplo aqui bem esquisito, mas que pode ser entendido rápido. O que é o prazer biológico? É o prazer natural do homem. Né? Então você está lá apertado para fazer xixi. Apertado lá, aquele aperto no coração. E você vai lá, consegue achar um banheiro e faz o xixi. Então, essa taraxia, esse prazer, né, ele é um prazer biológico, tá? São prazeres necessários para a gente. Tá legal? Como o prazer de você estar com fome e comer. É um prazer necessário. Você precisa comer. Tá legal? Então é um prazer biológico. Para ele, é uma classificação de prazer natural e necessário. A letra B aqui é prazer naturais e não necessários. Então, para ele, são prazeres naturais, como eu disse, o comer. Só que não necessário é o excesso. Tá legal? Então, a comida ela pode ser um prazer? Sim, mas tudo em excesso pro Epicuro, para essa filosofia epicurista, tudo em excesso é não necessário. Então você não precisa do excesso, você precisa pro necessário para você viver. Deu para entender? Então, se eu tenho qualquer tipo de prazer, o meu prazer é, sei lá, praticar esportes. Né? Para o corpo é um prazer necessário, uma atividade física. Agora, se eu exagero nisso aí, né, para essa filosofia, é um excesso, então é não necessário. Tá legal? Agora, não natural e não necessário. O que seria esse prazer? Não natural e não necessário. Nada que seja biológico. Tá? Por exemplo, eu coloquei aqui o poder. Para muita gente, ter poder é um prazer. Tá legal? A fama, para muita gente, ser famoso é um prazer. Para muita gente aparecer, ainda mais em tempos de redes sociais, de Instagram, TikTok, Twitter, é um prazer para alguns, mas para essa escola é um prazer não natural, que não é biológico e nem é necessário. Tá legal? A segunda escola aí do período é a estoica, escola estoica, que defende que nem toda realidade existente é uma realidade racional. O homem não dispõe de poder para alterar a ordem do universo, cabendo somente a ele compreendê-la e aceitá-la. Aí está o grande lance dessa escola. Não podemos gastar energia com coisas que não temos controle. Então, a escola estoica, até por esse momento que a Grécia está vivendo, né, a escola estoica ela vai mostrar o quê? Que é o prazer. A gente não pode lutar, a gente não pode lutar com o que é inevitável. Por exemplo, a morte. Eu tenho como lutar contra a morte? Eu posso tentar prorrogar, estudar métodos para viver mais, mas, assim, em algum momento isso vai acontecer e eu não tenho como mudar. Então ele fala para você gastar energias em coisas que são suficientemente possíveis de você poder mudar, né? Por exemplo, eu tive alunos no ano passado que estudaram tanto para o vestibular, conseguiram uma nota maravilhosa, ficaram super felizes e
Com a nota que eles tiraram, pela previsão do Enem anterior, eles teriam entrado na faculdade que eles queriam. Mas a nota do Enem subiu. E aí o que, que aconteceu? Eles não conseguiram entrar. Eles fizeram o que eles podiam? Sim, eles estudaram muito, conseguiram uma boa nota. Mas eles podiam lutar contra essa questão da média do Enem? Não. Então, assim, para essa escola estoica, você tem que relaxar. Essa é a verdade. Você tem que relaxar, porque é impossível lutar, gastar energia com algo que você não tem controle. Tá legal? Então, o que ele diz, não dá para alterar a ordem do universo. Você tem que compreender e aceitar. Tá legal? Então, essa é a escola estoica. Cara, não vou falar coisa feia aqui, mas é isso mesmo. Relaxa. Tá legal? Agora, o pirronismo. Pirronismo. Também vem de um outro filósofo chamado Pirro, importante, tá? Eu chamo, a gente costuma chamar de ceticismo da modernidade, até porque quando a gente começar a ver os filósofos da Idade Moderna, que tem uma pancada de filósofos, a gente vai ver que tem os caras que criam ceticismo. Tá? A questão do... Hoje, quando a gente fala de ceticismo, é o quê? O cara que não acredita, né? Mas não é bem isso. O cara cético é o cara que põe em dúvida tudo. Tá legal? Então, Pirro defende que nenhum conhecimento é seguro. Tá legal? Qualquer argumento pode ser contestado. Coloca tudo sob benefício da dúvida. Gravem isso. Tá? Então, a escola pirronista, ela coloca que tudo tem que ser contestado. Tudo pode ser posto com o benefício da dúvida. Tá? Então, ele defende a impossibilidade de alcançar um conhecimento seguro. Então, eram os caras mesmos que eram céticos, né? Tudo podia ser contestado, tudo podia ser colocado sob benefício da dúvida. Beleza? Então aí temos a escola, só uma revisãozinha aí, a escola epicurista, tá? Que fala sobre a questão de você buscar o prazer da vida feliz. Tá? Tem a estoica, que você não pode mudar o universo, então tem coisas que você tem que aceitar. Tá legal? Vamos pensando nisso aí dentro de um contexto de domínio de um povo sobre o outro. Tá legal? Então, ter paz, ser feliz, independente de qualquer coisa. Você não pode mudar o universo. Então, se a gente está dominado por algum motivo, a gente está dominado. Tá? O pirronismo, né, coloca aí tudo sobre a dúvida, então a gente pode questionar qualquer coisa que nos é apresentada, tá legal? E aí a última escola aí, que é o cinismo. É o cinismo. Possui uma vertente socrática. O que é a vertente socrática? Bebe lá nas fontes, nas ideias de Sócrates, tá legal? Sobre o homem pensar nessa... O que Sócrates traz, né? Ele traz a questão do homem racional, do homem que pode ter o controle sobre ele mesmo, tá? Então o cinismo vem principalmente de um grande filósofo lá desse período, que era o Diógenes, defendia o desapego, principalmente dos bens materiais. Tá legal? Então Diógenes, dizem na história aí, que Diógenes vivia nu. Diógenes vivia nu numa floresta. E, cara, desapego material completo. Essa é a escola do Diógenes. Tá? E tem um encontro aí que ficou registrado aí em diversos materiais, ninguém sabe se é verdade ou não, provavelmente não, mas é interessante a gente até contar desse encontro de Diógenes com Alexandre, grande Alexandre, quis conhecer o Diógenes. Porra, quem é esse cara que diz que a gente não tem que ter apego a nada, o que a gente precisa para viver é o mínimo, né? Então tem esse encontro aí, eu busquei esse encontro aí, vou passar aqui para vocês. O site, galera, tá aqui, ó. O link, vou até mostrar aqui para vocês, eu botei o link aqui desse site aqui de filosofia, tá legal?
Quem quiser acessar aí, tá aí no link. Mas eu vou abrir o site aqui para vocês e a gente lê aí, que é bem legal. Essa questão do Diógenes e o não apego, né, aos bens materiais. Tá? Então foi um encontro, tá aí até uma escultura aí do encontro do Diógenes com Alexandre, né? Em uma passagem do livro Moralia, Plutarco narra um célebre encontro. É dito que Alexandre, o Grande, certa vez foi visitar o filósofo Diógenes de Sinope. Aproximando-se, ele se apresentou como Alexandre, aquele que havia conquistado todo o mundo, e que lhe pedisse qualquer coisa que ele concederia. Diógenes estava nu, na relva, ao avistar a multidão a se formar à sua volta, ouvindo o discurso daquele homem poderoso, respondeu: Senhor, não tire de mim o que não pode me dar. Um único pedido de Diógenes, ao homem mais poderoso do mundo, foi que não se colocasse entre ele e a luz do sol. O imperador, ao ouvir aquelas palavras do filósofo cínico, sorriu e disse: Eu lhe disse que daria qualquer coisa. Aquele que havia conquistado o mundo inteiro não tinha nada a oferecer a Diógenes, a não ser que deixasse de fazer sombra. Ao perceber que seus soldados estavam zombando do filósofo, Alexandre afirmou que, se não fosse quem era, gostaria de ser Diógenes de Sinope. Ao saber da frase proferida por Alexandre, Diógenes respondeu: Se eu não fosse Diógenes, eu também gostaria de ser Diógenes. Tá legal? Esse é um encontro aí que está registrado, mas é pouco provável que tenha acontecido. Mas diz muito sobre essa escola cínica, né? Essa escola do desapego. Tá? Lembrando que lembrando que essas escolas estão dentro desse processo de dominação e tudo mais, mas são escolas que talvez melhor representassem essa mistura da cultura grega com a cultura oriental. Tá legal, gente? Espero que tenham entendido. Se não entenderam, reveem aí, busquem. Tá? É simples, é tranquilo de entender, tá? Mas é preciso, porque é uma matéria que cai e a gente precisa pelo menos ter uma boa noção de cada termozinho dela aí. Tá legal? Obrigado. Fiquem com Deus.